Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve paz e que Deus abençoe. Aqui é Giovanni Medeiros e que bom que vamos meditar agora a liturgia de hoje. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, nossa esperança, o desânimo se apodera de mim e eu me deixo levar. Desacredito de tudo e de todos, sinto-me fraco e chego às vezes a me desesperar, mas eu não busco ajuda e por isso a minha vida torna-se repleta de dúvidas e também de questionamentos. Eu creio, Senhor, que todo o nosso ser só encontra repouso em vós. Eu quero ser e ter esperança de dias melhores, esperança de solução de conflitos, esperança de poder ser revestido com vossa força e com vosso amor. Vinde, Espírito de esperança, vinde, Espírito de esperança. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. A primeira leitura de hoje de Atos dos Apóstolos. Lucas até este momento, ele centrou sua atenção no grupo dos apóstolos. Agora, centra no grupo dos diáconos e particularmente em Estevão. Este diácono apresenta as mesmas características dos apóstolos. Ele prega, ele faz milagres, ele está cheio de graça e de poder, ou seja, é particularmente favorecido pela assistência divina, o que lhe permite pregar o evangelho e realizar os prodígios que acompanham esta pregação. A ação de Estevão provoca um conflito idêntico ao que tinha provocado a ação dos apóstolos. Mas há uma pequenininha diferença. O conflito surge entre o diácono e o grupo dos judeus mais abertos, procedentes da diáspora. Estevão mostra-se excessivamente aberto e muito radical, mesmo para os progressistas. A sinagoga dos libertos era constituída por descendentes dos judeus que foram levados escravos para Roma por Pompeu, 63 anos antes de Cristo, e que, tendo sido libertos, se tinham realmente inserido num bairro da cidade. Também para eles a pregação de Estevão era radical, porque atacava o templo e a tradições mosaicas. As acusações contra ele tinham algum fundamento, mas os olhares se fixam nele, acabam por descobrir um particular resplendor, semelhante ao que o anjo que indica a presença de Deus, semelhante ao rosto de Moisés quando desce do Sinai, depois de se encontrar com Deus. Para Lucas, Estevão é um testemunha escolhida por Deus para dar a conhecer a sua vontade. No Evangelho de João, nós temos uma impressão de que os acontecimentos narrados por João apenas servem para dar realce aos ensinamentos de Jesus. Isto é em parte verdade. De fato, João introduz aqui e ali notas e grossas cuja a única finalidade é levar o leitor a tomar a sério a narrativa, que não é inventada, mas que corresponde à realidade. No nosso texto encontramos uma dessas notas. A multidão, ela está em Cafarnaum e dirige ao mestre uma pergunta cujo objetivo é apenas satisfazer a curiosidade. Rabi, quando chegastes cá? Jesus não responde, mas revela à multidão as verdadeiras intenções que levaram a procurá-lo. Afinal, seguem a Jesus por causa do pão material que lhe deu, sem se preocuparem em compreender o sinal dado pelo profeta. Diante dessa cegueira, diante da cegueira espiritual daquela gente, Jesus proclama a diferença entre o pão material e o corruptível, e o pão que perdura e dá vida eterna. Há que passar das preocupações
meramente material aos horizontes da fé e do Espírito, a que apenas a sua pessoa dá acesso. Jesus possui o selo do Espírito e o dinamismo divino do amor. Os seus interlocutores perguntaram: que havemos nós de fazer para realizar as obras de Deus? Esta pergunta revela mais um equívoco. Não se trata de cumprir as novas observâncias ou realizar as novas obras. A única coisa necessária é realmente aderir ao plano de Deus, isto é, crer naquele que Ele enviou. Meditação. O livro dos Atos dos Apóstolos diz-nos que Estevão, cheio de graça, cheio de força, fazia extraordinários milagres e prodígios entre o povo. O seu entusiasmo leva-nos a fazer uma primeira tentativa de inculturação do cristianismo entre os judeus provenientes da diáspora de língua e cultura grega. Mas também entre eles, em princípio mais abertos, havia realmente conservadores que procuravam defender-se de influências estranhas ao judaísmo. Por isso, Estevão tem o mesmo destino de Jesus, ele é recusado. O seu martírio produz importantes frutos, não só entre os judeus de língua grega, mas também entre os próprios gregos. Estevão é um provocador, mas a sua provocação vem de uma sabedoria superior, repito, vem de uma sabedoria superior. É um fruto de uma particular compreensão do plano de Deus que previa o anúncio do Evangelho, não só em Jerusalém, mas até os confins da terra. O Espírito serve-se do seu caráter entusiasta e aguerrido. Ele perde porque ele atua numa sociedade tolerante. Mas o Evangelho, ele acaba por ganhar e percorrer o mundo. João, ao recordar a multiplicação dos pães, ele refere um pormenor significativo: o fato do Senhor ter dado graças. O sinal da multiplicação dos pães está ligado à oração de bênçãos e também à ação de graças feita por Jesus. Lá na sua última ceia, terá a mesma atitude. Havemos de aprender com o Senhor, dar graças pelo que já temos. Quando nos esforçamos por multiplicar o pão, um modo muito concreto é partilhar em nome de Deus o que temos com os mais carenciados, necessitados. Quando nós fazemos isso, é como se multiplicássemos o que damos, porque o nosso não é um dom simplesmente humano, mas um dom da generosidade de Deus. Também nós não podemos deixar de dar atenção ao equívoco dos seus interlocutores, que Jesus acaba por desfazer. Que haveremos nós de fazer para realizar as obras de Deus? Os judeus pensavam que, para alcançarem a salvação, eles tinham que cumprir novas observâncias ou realizar novas obras. Mas Jesus, na sua simplicidade, na sua misericordiedade, ele afirma claramente que a única coisa, apenas uma, necessária é aderir ao plano de Deus, isto é crer naquele que enviou, crer no Senhor Deus. Como nos tempos de Estevão, também hoje, o nosso esforço evangelizador há de ter em conta a inculturação, isto é, a compreensão do pensamento, da linguagem, do sentir, das atitudes que assumem, dos juízos de valor que fazem os homens, as mulheres, os jovens de hoje acerca dos grandes problemas da vida e da morte. Isso poderá não ser suficiente para que a palavra de Deus seja aceite, mas sem esse esforço, ele não será acolhida, nem sequer cumprida. É por essa razão que nós temos que lembrar que a nossa vida religiosa é continuamente interpelada pelas provações e também pelas procuras da igreja e pelo mundo. Finalmente, o cristão é, com maior razão, o sacerdote do coração de Jesus, da glória de Deus por meio da oração de louvor, ação de graças, muitas vezes esquecida. Mas
É sobretudo por meio da vida, particularmente pela prática da caridade, que nós devemos ser uma oração de louvor e de ação de graças para Deus. Oração. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas testemunhas corajosas e até mesmo imprudentes que continuas a enviar à tua igreja. Obrigado pelos profetas incômodos. Uns e outros sacodem adversários e amigos. Dentro e fora dos nossos ambientes, provocam a difusão do Evangelho em meio onde não parece impossível penetrar. Dai-nos coragem para nós enfrentarmos decisivamente incompreensões e mal-entendidos por causa do Teu nome. Dai-nos força para nos lançarmos a caminhos não andados, porque o Teu Evangelho há de chegar aos confins da terra, ó Pai. Amém. Contemplação. O nosso Senhor, Ele começa por uma censura paternal. Ele quer elevar a alma dos seus discípulos para horizontes superiores. Vós procurareis e seguieis, diz-lhes, porque comestes os pães e fostes saciados. Trabalhai não pelo alimento que parece, mas por aquele que permanece até a vida eterna. Aquele, o Filho do Homem, vos dará, porque foi ele quem o Pai marcou com seu selo. Que trabalho é preciso fazer? Perguntaram. Jesus explica-lhes que deverão fortificar-se na fé, na sua missão, para se tornar-se aptos a compreenderem o mistério dos seus dons. Mas replicam que prodígios fazeis para nos determinarem acreditados na vossa missão? É verdade que multiplicastes os pães, mas os nossos pais viram coisas bem mais maravilhosas. Receberam o maná do céu durante 40 anos. Na verdade, retoma Jesus, Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu. É o meu Pai que vos apresenta, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá a vida ao mundo. Eles não compreenderam nadinha. No entanto, foram tocados pela graça divina e responderam: ó Senhor, dai-nos sempre este pão. Senhor, eu também vos digo, dai-me sempre este pão. Estou ávido nele, quero dele alimentar-me constantemente. Irmão e irmã, vamos repetir frequentemente, viver hoje a palavra que está lá em João capítulo 6, versículo 29, que diz: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Que o vento sopre suave sobre a vida de todos nós, trazendo cada dia o aroma da paz. Que o fogo aqueça nossos corações, deixando-os cheios de ternura. Que a palavra que sair dos nossos lábios e as que visitarem os nossos ouvidos levem e tragam o som de uma bênção. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou nubrados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa vida, e que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos por caminhos de retidão. Que nossos passos sejam de fé, os nossos gestos sejam de paz, e as nossas relações sejam de solidariedade, e as nossas palavras sejam de amor. Amém, Senhor. Amém, amém. Meu amado e minha amada, e nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você.